Fala galera, professor Lucas Nunes na área. Hoje eu trago notícias incríveis. Aquelas notícias que vocês com certeza amam receber. Minha caixinha de perguntas é quase que um termômetro. Vocês começam a mandar muito um assunto lá. Eu gosto de responder aqui em vídeos longos, onde eu consigo explicar o cenário com mais detalhes. E nós temos dois assuntos do momento, né? Na última semana, Petrobras já sinalizou investimentos, tá? Na revitalização da Bacia de Campos, que já haviam sido falados, mas agora já está falando em números, já está falando em 22 bilhões de dólares de investimento, e a descoberta da Bacia de Pelotas, gente, que é muito interessante porque traz uma distribuição. A gente está vivendo uma coisa que eu nunca imaginei que aconteceria, é encontrar petróleo em todas as regiões do país. Então você hoje tem petróleo por quase toda a costa. A gente está falando de ter petróleo na região Nordeste, fechando ali da Foz do Amazonas até o Rio Grande do Sul. O Brasil, por ter muito espaço de costa, tem uma vantagem muito grande, porque descobrir petróleo, existem muitas possibilidades de descoberta, então a gente está vivendo algo muito diferente. Então não vou adiantar tanto o assunto, tem mais a falar, tem muita informação, fica comigo até o final. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, habilitar as notificações, tem muitas informações que eu vou compartilhar dentro desse vídeo e que garantem novos concursos, informações que enchem o coração de vocês de alegria e de vontade de estudar. Deveria vir junto. Tamo junto, bora pro vídeo. Então vamos lá sobre a questão da descoberta. A gente está falando de reservas confirmadas de 16 bilhões de barris. Gente, isso é muita coisa. Margem equatorial por volta de 30 bilhões e aqui a gente está falando por volta de 16 bilhões. Quase que mais de 50% da margem equatorial, que é a maior descoberta talvez do planeta em volume de petróleo equivalente, que é muita coisa. Tem um outro ponto. Essa região tem uma logística muito mais fácil, né, de escoamento, posicionamento, muitas vantagens, né, de uma estrutura que já é mais fácil de ser adaptada. Toda a região norte, logicamente, é muito interessante o investimento lá, porque é uma produção muito grande e já tem essa produção que acontece em países vizinhos, e tem a questão ambiental que está sendo discutida e muitos pontos que com certeza serão resolvidos num curto prazo, mas que são complicadores que a Bacia de Pelotas não vive. Outro ponto legal, a região de Pelotas é próxima de estaleiros, então as plataformas podem, porventura, ser construídas naquela região, o que facilita muito a logística. A plataforma de P55, na época que eu entrei na empresa, isso muitos anos atrás, foi construída naquela região, o que pode alavancar, além, né, de uma nova bacia de produção e toda uma estrutura, né, que a região já tem refinarias, que é muito positivo também, pode gerar um crescimento da indústria naval, que é muito positivo, que emprega pra caramba. Então, assim, pode acontecer uma sinergia naquela região que, na minha visão, já tem uma estrutura pré-estabelecida. Quando a gente fala da margem equatorial, toda uma construção, né, toda uma preparação de longo prazo precisa acontecer para escoar a produção, perfuração, tudo mais. Na região do Rio Grande do Sul, você pode adaptar, está falando de mais de 50%, né, da capacidade, né, do reserva confirmada, e você já tem refinarias em Canoas, você já tem estruturas, terminais, precisaria sim de realizar uma expansão. Positivo, porque o Rio Grande do Sul sofreu muito, isso pode trazer muito desenvolvimento, a gente sabe do poder que o petróleo tem de gerar desenvolvimento, gera possibilidades para as pessoas que são do sul de se interessarem pelo concurso e poderem ficar mais perto de casa. Geralmente essa galera precisava se deslocar para o Rio de Janeiro e vão gerar muitas oportunidades na região, que é muito bacana, muito positivo. Eu vejo que esse desenho se mantendo, né, e muitas oportunidades acontecendo por todo o país, vai existir uma briga menor para que você vá para onde você de fato quer. Então, assim, tem vaga para aquela pessoa que gosta de estar no Nordeste, aquela que quer ficar no Sul, no Sudeste. Então vão gerar mais possibilidades e com certeza torna as pessoas muito mais felizes estarem perto da família e podendo escolher exatamente onde querem trabalhar. E eu preciso te avisar que nós estamos em Black Friday. Acredito que ainda existem algumas vagas para os descontos especiais que vão até 48% da nossa Black Friday. Você clicando no primeiro link da descrição, ou você fala com a nossa equipe, ou você vai direto para o site e faz a aquisição do material do curso que tem maior índice de aprovação no concurso da Petrobras. Lucas, mas existe um tempo para que essas plataformas estejam de fato produzindo. Claro, como já expliquei em alguns outros vídeos, existe um processo, né? O leilão dos blocos, depois, né, a perfuração, os testes dos poços, as plataformas começam a ser construídas. Então, por exemplo, as plataformas que estão chegando esse ano, no próximo ano, elas são reflexos de investimentos que aconteceram há 2 anos atrás. Então, sim, existe um caminho, mas o que garante um futuro de novos concursos. Petrobras sabe que precisa de novas reservas para crescer sua produção
e se desenvolver. É muito importante novos concursos ser a garantia da continuidade. Um país que tem reservas garantidas para o futuro é um país que tem por onde trabalhar, tem um caminho a seguir. Isso é muito, mas muito positivo. Lembrando que petróleo é visto a longo prazo. Eu vejo muitas pessoas comentando aqui, hoje eu posso falar porque eu vivi na prática. Ah, Lucas, mas os carros elétricos vão substituir completamente os carros a combustão, que isso é um processo irreversível. Galera, vou ser muito franco com vocês, sem clubismo nesse momento. Eu hoje estou morando em Los Angeles, Califórnia, quase onde aconteceu o start dos carros elétricos. Eu aluguei um carro elétrico da Volvo, assim, um dos melhores. E simplesmente o carro não tinha autonomia. Eu conseguia rodar com ele nem 150, 170 km sem ter que voltar para fazer o carregamento dele. O carregamento desse carro levava entre 40 minutos e 1h30. Dependia do tipo de tomada que eu estava utilizando. Então não é igual um carro normal que você simplesmente abastece na bomba. É como se uma bomba pingasse, outra bomba, né, jogasse com mais força ali e a carga mais rápida que acontecia levava 40 minutos. Outra questão, o posto mais próximo de carregamento levava 20, 30 minutos da minha casa. Talvez tenha sido um dos maiores transtornos que eu vivi na minha vida ter um carro dessa maneira, lembrando que hoje eu vivo na maior economia do mundo, onde deveria ter estrutura perfeita para que isso funcionasse assim, como uma luva. E não é assim que acontece. Os carros elétricos podem evoluir e substituírem num futuro breve. Eu acho que podem melhorar, mas a ausência, o fim dos carros a combustão, eu acho algo muito remoto, o que garante uma sobrevida, uma vida para o petróleo muito grande, além de ele não só afeta essa indústria, como muitas outras. O petróleo é muito importante. Essas descobertas são muito positivas para o Brasil. O Brasil não ser visto apenas como a fazenda do mundo e talvez futuramente como a maior reserva de petróleo do planeta, o que gera muito poder, porque hoje você ter commodities te dão muito poderio. A gente está vendo tanto que a Europa tem sofrido por, em alguns casos, ter tecnologia, mas não ter alimentos, energia, petróleo. São coisas muito importantes que países relevantes precisam ter. Isso coloca a Petrobras e o Brasil em outro status em relação à geopolítica mundial. E agora falando um pouco sobre a Bacia de Campos, eu que estive lá, né, por alguns anos, a Bacia de Campos ela passou por um processo de descomissionamento. Então eu vejo muitos alunos comentando aqui embaixo, está descomissionando, estão abandonando, estão vendendo algumas unidades. Isso aconteceu. Mas as plataformas que foram descomissionadas são plataformas muito antigas, com 35, 40 anos de operação. Elas realmente tinham uma produção muito, quase insignificante em alguns casos, e algumas já empatavam até tomavam prejuízo. Em alguns casos, de fato, fazia sentido esse descomissionamento, uma vez que aquelas plataformas, só para vocês terem noção, elas eram plataformas fixas. Então eu não conseguia nem movimentá-la, mudar a posição ou fazer algum ajuste, alguma adaptação, que não é o caso, por exemplo, das plataformas de Albacora, de Marlim, de outros campos. E o que pode acontecer e o que vai acontecer? É que uma região onde já existe estrutura, tanto logística quanto já de plataformas, funcionários, empregados treinados, tem uma adaptação muito mais sutil, muito mais leve. Basta você levar sondas de perfuração, perfurar, completar e comissionar poços de petróleo e conectar, né? Não estou dizendo que é simples, mas não é tão simples assim, mas é muito mais viável, muito mais fácil do que novos campos, e levar, né, esses novos poços para plantas que estão trabalhando numa capacidade abaixo do que podem. Então, por exemplo, plantas de petróleo que poderiam processar 100, 120, 150 mil barris, estão processando 25, 30, 35. Então, incluindo novos poços, ela pode voltar para uma capacidade e fazendo adaptações, você consegue elevar muito a produção, o que faz muito sentido o investimento nesse nível para áreas como Marlim, Albacora, vários campos daquela região ali, da Bacia de Campos, da Bacia do Rio, Búzios, que tem, né, produção um pouco mais antiga. Esqueci de mencionar Jubarte, que inclusive, né, tem plataformas sendo direcionadas para Jubarte no próximo ano, que vão elevar a produção com expectativa de 100 mil barris. Então são só notícias excelentes, algumas trazendo uma realidade muito importante para algo mais imediato e outras trazendo garantia de concursos para os próximos anos, o que é muito positivo num cenário de preparação para quem quer um nível técnico, depois um nível superior, que quer garantia, né? A gente acompanha alunos, por exemplo, que os pais eram funcionários Petrobras e agora eles são empregados Petrobras. Então, com certeza, a partir do momento que você entrar na empresa, os seus olhos vão brilhar para que você veja isso acontecendo em outras gerações. E esse crescimento, esse desenvolvimento, essas descobertas de petróleo possibilitam isso. Isso é muito bacana, muito interessante. Então, galera, era isso que eu tinha para compartilhar nesse vídeo. Espero ter animado, motivado vocês para que você coloque o mais tempo possível sua bunda na cadeira e se prepare, estude, porque seu futuro está logo ali, suas chances estão logo ali. Vestir aquele macacão que está escondido, aquele capacete ali,
depende exclusivamente do seu esforço e você pode fazer isso acontecer. Deixe nos comentários o que você achou sobre essas notícias. Tamo junto, até o próximo vídeo.